Fala, fofuchas e fofuchos, beleza? Tranquilinho, galera? Estamos aí, né? Vamos agora para nossa última aula desse segundo bimestre, né? Vamos fechar aí o nosso conteúdo. Vamos falar sobre as revoluções comunistas. Ih, caraca, André! Hoje no Brasil todo mundo é comunista, né? Qual é o teu time? Flamengo, tu é comunista, bicho. Tu é como vermelho, comunista. Tu escuta aí, Justin Bieber, comunista. O sentido da palavra comunista as pessoas não têm o menor sentido, né? É noção do que é o sentido da palavra comunista. A gente vai estar vendo isso aqui em sociologia. Vocês estão vendo aí, vocês vão começar a ver agora aí o que é socialismo, o que é comunismo. Eu não vou nem estar adiantando isso não. Só para você ter uma prévia do que a gente está falando, a gente fala aqui revoluções socialistas e países socialistas, só para você ter uma ideia. O socialismo, a ideia do socialismo, ele é uma etapa para se chegar no comunismo. O Karl Marx, aquele cara, o inventor aí do modelo comunista, ele fala que tem uma etapa que a sociedade tem que passar para chegar ao comunismo, que nunca se chegou, né? Na verdade, o que você tem aí, como a gente chama aí, o pessoal chama de países comunistas, eles não são países comunistas, são países socialistas. Mas todo esse processo, entender o materialismo histórico dialético do Karl Marx, discutir um modelo, o que era, propriedade privada, aquela coisa toda, vocês vão estar vendo isso em sociologia. Então vou deixar aí, a gente não vai entrar agora não, até porque a matéria agora de terceiro bimestre de vocês aí, do segundo ano. Então fica tranquilo que vocês vão estar discutindo isso. Mas a gente aqui vai ver, a gente fecha aqui, surgimento da primeira nação socialista do mundo, que é a antiga Rússia, que vai virar a União Soviética. Aí a gente vai estar discutindo aqui hoje, vamos estar vendo isso aí, dando essa análise, fechando nossa matéria, né, de segundo bimestre. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, galera, então. Primeiro, para a gente começar, a ideia são revoluções russas. Tá? O nosso conteúdo vai falar sobre revoluções russas. Que aí que acho que está o grande que as pessoas se embolam aí. Ocorrem duas revoluções russas. E dentro da segunda revolução russa, que é de 1917, que aí é a Revolução Socialista, você tem duas etapas da Revolução. Então parece que são até três, né? Mas não, são duas revoluções, sendo que a segunda revolução ela tem duas etapas aí. Tá? Então a gente chama isso tudo de revoluções russas. Tá? Para a gente entender aí. Beleza. Segunda coisa que a gente tem que entender quando a gente vai estudar as revoluções russas é o calendário, né? Para você ter ideia, os russos eles ainda usavam o calendário juliano. E o calendário juliano ele é 13 dias diferente do nosso. 13 dias para trás do nosso, que é o calendário gregoriano. Então, uma data lá, às vezes cai num mês, a comemoração de uma data num mês, que seria para a gente aqui em outro mês. Percebeu? Então, trabalhar com datas em Revolução Russa é complicado justamente por causa disso, porque os calendários que eles usavam na época eram calendários julianos e nós usamos o calendário gregoriano, tá? Então a gente vai estar falando aqui, geralmente quando eu vou falar a data no nosso calendário, que é o calendário gregoriano, tá? Não vou falar a data do calendário juliano não, tá ok? Tranquilo?
Vamos lá. Outra coisa agora para a gente entender. Que Rússia é essa que a gente está falando? É uma Rússia onde 15%, que é um dos maiores países ali da Europa, 15% nessa época, 15% dessa população, e é uma das grandes populações da época, que apenas 15% vivia nas cidades. Era a vida urbana e a indústria era assim quase nada. Era um país altamente agrário. Ele era um país de economia agrária, sem discussão. Havia indústria, mas era uma indústria insólita, e uma vida urbana insólita, ainda fraca, comparada a ser um país inteiro. Você tinha uma agricultura, e você tinha uma agricultura semi-feudal ainda, com características feudais. Ainda muito amarrada ainda à nobreza, dono da terra, aquela coisa toda. Então, muito importante a gente entender isso, para ver que tipo de país a gente está falando. Vamos lá. Governo, a gente viu aqui, até botei aqui a aula com o professor Alex, explicando aí sobre o czarismo, czar. O Nicolau II, ele explicou, falou sobre o Nicolau II, a gente conversou sobre o parentesco de Nicolau com o rei da Inglaterra, inclusive as pessoas achavam que eles eram gêmeos, só para a gente lembrar que aqui você tem uma monarquia absolutista. André, não lembro, absolutismo. O que é isso? Rei absoluto, ele manda, ele é juiz, ele é o presidente, ele é o juiz e ele é a polícia. Ele tem todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele que é o deputado, senador, ele é o juiz e ele é o presidente. Ele cria as leis, ele governa e ele julga as pessoas. Ele era um rei absoluto. Então, no czarismo, ainda, para você ter noção, o czarismo na Rússia foi o último absolutismo. A Inglaterra já tinha quase 100 anos de monarquia parlamentar, e você ainda tinha aí uma monarquia absolutista do czarismo na Rússia. Tranquilo até aí? Então é importante a gente entender essa estrutura aí, né? Foi até aí? Beleza, galera? Eu quero que a gente entenda por quê. Porque a gente vai ver aí. Aí quando você entende isso, você vai entender que na primeira revolução, que aí a gente vai estar discutindo aqui isso, na primeira revolução russa, você vai ter aí um momento em que esse governo absolutista acaba, então, mas o Nicolau II ele continua sendo o czar, só que agora vira uma monarquia constitucional, você tem um parlamento com leis, a gente vai falar aqui, e a segunda Revolução Russa, que aí cai Nicolau, vai tentar entrar aí numa democracia, mas vira, na verdade, um governo misto, que a gente vai falar aqui, ao golpe, no segundo momento, ao golpe aí dos sovietes, que eles tomam o poder aí e viram um país socialista. Tranquilo? Só estou dando aqui um insight para você entender que a primeira revolução transforma uma monarquia absolutista numa monarquia constitucional com parlamento, e que ela vai durar até 1917 com a guerra, e que a guerra começa esse processo que vai dar aí. Então, muitas vezes, quando você pega um livro, você tem que estar de olho para ver se ele não está falando já da segunda revolução, que é a de 1917, que é essa no meio da Primeira Guerra, que é a revolução aí principal aí pra gente, porque é o que vira. Mas a gente fala em revoluções
porque é um processo aí onde vai se transformar, vai virar o que ele chama de União Soviética. Tranquilo até aí? Para fechar, André, União Soviética, o que é soviete? Soviete são conselhos. A palavra soviete significa conselhos. Tá? Então, é a União das Repúblicas Socialistas dos Conselhos, os sovietes. Então, aí está nascendo, vai nascer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os sovietes. Então, você entender aí todo esse processo. Tranquilo? Deu para a gente destrinchar aí essa visão. E para fechar, que a gente vai falar sobre esse cara aqui, a gente poder seguir, Rasputin. Vamos entender. A gente falou aqui primeiro, sobre a economia agrária, falamos aí sobre o sistema de governo, vimos aqui a estrutura do sistema de governo, falamos do calendário, como eles contavam ali, sistema de governo, economia. Vamos falar agora da religiosidade. Primeiro, só porque é importante a gente desenhar esse quadro aí do que era a Rússia dessa época, para poder a gente ver os acontecimentos. Primeiro, como a gente vê aqui, país agrário, país de tecnologia atrasada, país muito religioso, católico ortodoxo. Lembra a matéria do primeiro ano, a Igreja Católica se separa, vira duas igrejas católicas. A Igreja Católica Ortodoxa, ela está lá na Rússia. E ela é forte no povo. A visão do czar com poder divino aí. Olha aí, o absolutismo, a ideia do poder divino do rei. Ele governa porque Deus quis que ele governasse. Então você tem aí uma religiosidade muito forte entre a população. Então é importante a gente entender essa visão muito religiosa que a população pobre, em geral da Rússia, tinha para o surgimento do Rasputin. Que ele era um monge. Um monge seria um beato. Surge aquele cara entre os pobres que faz previsões, que faz curas. O Rasputin, ele surge fazendo curas e previsões e aquela coisa toda. E como filho do Nicolau II, que era o herdeiro ao trono, a gente vai estar falando aqui, ele era hemofílico. O Nicolau carrega o Rasputin para dentro do castelo para ver se o Rasputin conseguia curar o filho dele. Era aquela ideia, não se tinha, naquela época não se tinha noção de hemofilia. Mas ele consegue grandes melhoras com o garoto. Então a czarina e o czar meio que se empolgam com o Rasputin. E o Rasputin fica ali dentro e acaba tendo um poder político muito forte ali. Influenciando muito aí, principalmente a czarina. A gente vai falar aqui o momento em que o czar não está, ele começa a influenciar os interesses dele em cima da czarina. Tranquilo até aí, gente? Então, eu só estou desenhando aqui cenário da Rússia, tá? Para a gente poder fechar aí. Que a gente falou aí, ó, país agrário, com mais de 85% da população vivendo no campo. As cidades são insólitas, pouca industrialização, uma monarquia absolutista, uma grande religiosidade, um misticismo muito grande da Igreja ortodoxa. Então vimos aí, amarramos, e até o calendário que ele usava, que é o calendário juliano. Fechamos? Beleza, então vamos seguir. Vamos lá, galera, então, seguindo aí, ó, a modernização da Rússia. Esse processo de revolução russa, dessas revoluções russas, elas acontecem dentro de um processo de modernização do país. Como a gente viu aqui, um país atrasado, o pai do Nicolau II, ele começa um processo, uma tentativa de modernização da Rússia.
né, abrindo o país para empresários, principalmente franceses. Então você vai ter uma indústria ali que está nascendo ali, está se desenvolvendo dentro do país, de tecnologia francesa, e com uma elite estrangeira agora aí, que é importante você perceber isso. Você tá surgindo agora fábricas ali, comércios, né, dentro do país, mas é de uma elite estrangeira que está vindo morar no país. Então você tá tendo essa reconstrução aí. Vamos lá, governo do Nicolau II de 1897 até 1917, quando cai, e tem aí a Revolução Socialista. Em 1897, quando Nicolau sobe ao poder, ele vai dar continuidade a esse processo, a essa campanha de modernização, né, da Rússia. Ele vai, inclusive, investir pesadamente na construção da Transiberiana, que seria uma estrada de ferro que cortaria de norte a sul a Rússia. Que ela vai ficar pronta lá depois da guerra. Mas ele vai pegar todo o processo de construção dessa ferrovia para poder interligar um ponto a outro do Império, para que você pudesse ter um desenvolvimento industrial dentro do Império Russo. Tranquilo até aí, gente? Dando para a gente entender isso aí? Então é importante o seguinte, com esse processo de modernização do Nicolau II, você agora vai ter dentro da Rússia camadas de classes sociais agora diferentes. O que antes você tinha o clero, a igreja lá, a nobreza, e você tinha a população pobre e servidão, agora você tem aí dentro, entrando agora, junto com a nobreza rica, dona das terras aí, você vai ter agora uma sociedade de um grupo de comerciantes liberais, donos de fábricas, donos de comércio nas cidades, uma classe média, classe média alta, comercial, liberal, Você vai ter aí um grande grupo de operários que estão nascendo, porque se abriu fábricas, agora você está tendo operários, e você tem o campesinato, a galera do campo que existia, que vivia no campo. Então você tem aí grupos com riquezas diferentes, interesses diferentes dentro da sociedade. É importante você entender isso, por quê? Porque é da união, né, da nobreza, da baixa nobreza, aquela nobreza, né, mais pobre, da baixa nobreza e dessa burguesia, dono de indústria, de grandes comércios, que eles vão surgir e vão criar o Partido Liberal, que é um partido com visões capitalistas dentro da Rússia. Do outro lado, você tem os operários que estão montando o Partido Socialista. Eles se veem, se identificam como operariado e começam a fazer isso. E você tem o campesinato aí, o movimento campesinato, que desses três aí é o menos importante em relação à força dentro da sociedade, da política, que eles estavam, em geral, na sua maioria, eram anarquistas. Então a gente está percebendo aí que todo esse processo, eu quero só para relembrar agora aqui, todo esse processo que está acontecendo aí, que vão acontecer as revoluções dentro da Rússia, elas acontecem aí dentro do governo do Nicolau II, dentro do governo do czar Nicolau II, elas acontecem todas elas dentro de um processo de modernização e industrialização do país. Outra coisa que eu quero que você entenda, que essa modernização, industrialização do país, ela cria novas camadas, que a gente falou aqui, agora você tem uma burguesia alta, alta e média burguesia, e você tem agora uma classe operariada. E que é dessas novas classes aí que vão surgir partidos.
você tem dessa classe média alta industrial, você surge o Partido Liberal, e do operariado você vai ter aí o Partido Socialista. O campesinato ele vem, né, com um movimento anarquista, que a gente não vai nem chegar a comentar, porque mais para frente, em outras revoluções, aparece aí os anarquistas, né, brigando contra o Partido Socialista, mas aí já não cabe, né, conteúdo para gente. Mas só para você saber aí, principalmente importante você entender que nesse momento aí são os dois partidos, Partido Liberal, a gente já viu quem fazem parte deles, e Partido Socialista. Foi até aí, gente? Vamos lá, galera. Primeira Revolução Russa. É a revolução que vai de 1905 a 1907. São 2 anos aí de convulsão revolucionária dentro da Rússia. Grande motivo que dispara isso tudo, a guerra da Manchúria, ou guerra russo-japonesa, como você quiser chamar. Vimos aqui, o professor Alex explicou a Guerra da Manchúria, não vou nem repetir aqui pra gente, que a Rússia toma pau nessa guerra, ela é derrotada, né? Nicolau II não aceita a derrota, ele quer continuar fazendo a guerra, ele quer manter os exércitos, gastar o que tem, o que não tem, não aceita uma derrota, e isso vai acabar gerando problemas dentro da Rússia. Vai começar a gerar fome, gerar a desespero entre as famílias, porque muitos jovens estão morrendo na guerra, está faltando comida, vai começar a criar-se um desespero grande dentro da sociedade. E vão ter dois acontecimentos que vão dar um susto aí, que vão levar à convulsão geral. Primeiro é o que a gente chama de Domingo Sangrento. Cuidado, porque vocês depois vão ver lá, Domingo Sangrento aí na Irlanda, mas aí é outro Domingo Sangrento. Esse Domingo Sangrento aí são o quê? Famílias pobres, mães, principalmente pessoal do campo, com mães que tinham com filhos indo para a guerra, morrendo, passando fome, se juntam com padres da Igreja Ortodoxa e vão para frente do castelo para poder reivindicar melhores condições e aquela coisa toda, e simplesmente são fuzilados. O governo manda atirar para matar. Isso vai gerar uma convulsão na população total, rebelião dentro do país. A igreja, a população toda se sente revoltada, porque o povo pobre indo com o padre pedir para a guerra parar, para acabar com a guerra contra o Japão, que é esse Domingo Sangrento. E o Nicolau manda fuzilar geral, não perde nem tempo. Isso vai gerar uma convulsão dentro do país, que ele vai começar a perder o controle. Tanto que vai acontecer o segundo episódio do navio encoraçado Potemkin, né? Esse navio de guerra, vai haver uma revolta dentro do navio. O navio estava indo para atacar o Japão, os marinheiros se revoltaram, entendendo? Não aceitaram, tomaram o navio, e só entregaram o navio de volta quando Nicolau resolve, pôr fim à guerra. Ele põe fim à guerra, mas aí o país já está todo tomado numa revolução. Ele perde o controle da população, das elites. As elites já não estão vendo mais ele como um grande governante, não conseguem mais perceber isso, e agora a revolta se generalizou no país. Então essa é a primeira revolução. O que vai acontecer? Nicolau ele vai transformar agora a Rússia numa monarquia constitucional. Ele vai convocar uma constituição e vai convocar um parlamento para dentro da Rússia. Então essa primeira revolução aí
de 1900, só para te fechar de novo aqui, ela acontece de 1905 a 1907, o disparo dela é a Guerra da Manchúria, ela vai ter dois episódios muito importantes, um que é o Domingo Sangrento e o outro que é a revolta, a tomada do encouraçado Potemkin pelos marinheiros russos, que vai levar ao Nicolau a fazer um tratado de paz com o Japão, sair da guerra, acabar com a guerra, entendeu? E ser forçado politicamente e internamente por essas elites que a gente falou aqui, que agora surgiram dentro do país, em fazer o que a gente chama de monarquia constitucional. Ele vai criar vai ser a primeira constituição na Rússia e ele vai criar agora aí um parlamento russo. Beleza? Fechamos aí? Partiu! Vamos lá, galera. Olha só, falamos aqui que com o final da primeira Revolução Russa, a Rússia ela sai da guerra da Manchúria, contra o Japão, e Nicolau II ele vai convocar, uma constituição, ele vai criar uma constituição, vai transformar o país numa monarquia uma monarquia constitucional, e vai criar o primeiro parlamento russo, que é a Duma. Você vai ter a Duma aí e o parlamento russo. Dentro desse parlamento russo, você tem dois partidos aí que estão brigando por poder dentro desse parlamento, que é o Partido Liberal, que a gente viu aqui, e o Partido Socialista. Só que acontece o seguinte, dentro do Partido Socialista, começa-se um movimento dos sovietes, que a gente falou aqui dos conselhos. Pô, André, eu não consigo entender muito bem isso. O que quer dizer isso? Para pensar o seguinte, é como se fosse sindicatos. Em cada região vão surgindo conselhos de operários, reuniões entre operários, comerciantes, trabalhadores rurais. Eles fazem grandes conselhos, se unem e começam a debater sobre a política do lugar que eles estão vivendo. E como deve ser feita a política de emprego, de direitos trabalhistas. Eles começam a discutir com o patrão e a pressionar os patrões a correr atrás dos seus próprios direitos e organizar a sociedade. Isso que são os sovietes, são os conselhos. Principalmente Petrogrado, que é a capital aí da Rússia. Você vai ter o primeiro começa lá, depois esses sovietes começam a se espalhar por toda a Rússia, esse movimento. Então era meio que um autogoverno, não interessa muito o que o governo principal está falando. Então eram conselhos, Você tinha aí conselhos que estavam sempre organizando a sociedade. Vou tentar dar um exemplo aqui, mais ou menos aqui. É tipo uma federação. A gente no Brasil hoje percebeu isso. O governo federal, agora com a pandemia, tomou uma atitude. Os governos estaduais tomaram atitudes completamente diferentes do governo. Cada estado aí tomou sua própria atitude. Aí você tem instituições do governo. Os sovietes não eram do governo. É como se a própria sociedade sentasse e reunisse médicos, enfermeiros, professores, todo mundo fizesse uma grande reunião para decidir o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Isso eram os sovietes. Eles começam a surgir em vários lugares da Rússia. É importante você entender que nesse momento aí, o desenvolvimento e o crescimento desses sovietes, desses conselhos, eles ficam enormes na Rússia. É importante a gente entender isso. Foi até aí então, gente? Tranquilo? Beleza. Agora partiu. Beleza, gente. Agora vamos para a segunda Revolução Russa. Agora é a Revolução de 1917. É a revolução que vai dar num país, na União Soviética.
Agora a gente está na segunda Revolução Russa, que é a Revolução de 1917. Essa revolução tem 2 estágios. Qual vai ser o estopim dessa revolução? Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai dar o estopim, porque a gente chama da Segunda Revolução Russa, ou Revolução Socialista de 1917. Ela que vai dar o primeiro estopim aí. Você vai ter a guerra, onde a Rússia vai declarar guerra contra a Alemanha, vai entrar na guerra, vai estar apanhando, porque tecnologicamente é muito fraca, vai estar perdendo soldados, morrendo gente, a fome volta de novo ao país, e para piorar a situação, aí em 1915, o Nicolau II, querendo culpar os generais da Rússia pela péssima atuação da Rússia na guerra, o próprio Nicolau II vai tomar frente das tropas. Esse momento aí, de 1915 aí para frente, é importante você perceber quando o Nicolau ele vai tomar a frente das tropas, acontece aí 3 coisas importantes. Primeiro, Nicolau vai tomar as frentes das tropas e vai continuar perdendo. Então, a confiança do povo nele piorou. Se ele achava que ia resolver o problema ele indo lá, ele não adiantou de nada. Segundo, ele deixa na administração do governo, nas dumas, a czarina, que era de origem alemã, e o povo não gostava dela. E para piorar a situação, tinha o Rasputin, que a gente falou aqui, o cara que começou a influenciar ela, querer dar decisões. Inclusive ele vai ser assassinado, O Rasputin é assassinado nesse momento. Tranquilo até aí, gente? Terceiro fator, a Alemanha, percebendo que a Rússia está enfraquecida e que está essa confusão dentro do país, o que a Rússia faz? O que a Alemanha vai fazer? A Alemanha está com 2 frentes de batalha. De um lado lutando contra a França, como a gente viu aqui, do outro lado lutando contra a Rússia. Se ela conseguir se desfazer da Rússia, melhor ainda. Então o que ela faz? Ela faz um acordo com um socialista, com um comunista, um cara de pensamento comunista, um revolucionário, socialista, chamado Lenin, que ele vai pegar o grupo de revolucionário deles e vai passar por toda a Alemanha. O governo alemão vai dar carta branca para ele, inclusive dizem que era um trem que foi separado especial para levar todos eles até a Rússia e despejar os revolucionários socialistas dentro do país para botar fogo no que já estava rolando lá. Então você tem aí, só para a gente relembrar, nesse momento aí da Primeira Guerra Mundial, quando chega mais ou menos em 1915, que a Rússia ela vem perdendo a guerra, o Nicolau ele vai para o campo de batalha, não resolve, deixa a czarina lá governando na Duma, que também não vai com o parlamento, que não vai resolver, e você tem a figura do Rasputin, que ele é um desses meio mágicos, aproveitadores, e a população os políticos da época não gostavam dele, até vai ter o assassinato dele, e a chegada dos revolucionários socialistas enviados pela Alemanha, com Lenin. Então, aqueles grupos, aqueles sovietes que a gente falou, eles começam a tomar força. Quando chega em 1917, no Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres, as mães e mulheres que trabalhavam nas fábricas, elas saem em passeata pelas ruas reclamando sobre a guerra,
bem parecido lá com aquele Domingo Vermelho, só que agora não é mais aquelas mulheres do campo, com padre. Você tem as mulheres operárias, mulheres da cidade, que vão uma passeata no Dia das Mulheres, tal, fazendo reivindicações e tudo mais. O que o governo vai fazer? Vai mandar o exército atacar essa galera. É bem parecido aí com o Domingo Vermelho. Só que acontece o seguinte, dessa vez os soldados, em vez de atacar, eles entram para o grupo e aderem à revolta. Aderiu à revolta, caiu o governo. Nicolau é obrigado a renunciar e vai ser preso. Ele, a mulher, os filhos vão ser presos. E agora, dentro da Rússia, vai se criar uma coisa, que ele chama de Devolast, que seria aí governo duplo. Você tem, na verdade, agora aí um governo provisório que está na mão, do Partido Liberal, aquela galera do liberalismo, principalmente a antiga nobreza, junto com os donos de fábrica, com os comerciantes. Eles são, na verdade, aí, a elite que está governando, que está com um governo provisório, mas você tem os sovietes, que a gente falou aqui, que agora estão super fortes, todos eles ligados ao soviete de Petrogrado, que era o principal. Então você tem aí organizações autônomas ao próprio governo. Percebeu? Você tem dois governos aí. Você tem um governo paralelo ao governo provisório. Da gente falar que existiam dois governos até aí. Fomos até aí, gente? Tranquilo? Vamos lá, galera. Agora que você entendeu aí, o primeiro momento, da segunda Revolução Russa, ou seja, da Revolução de 1917, agora vamos falar assim, agora que já separou aí, vamos falar sobre a Revolução de 1917. Você viu o primeiro momento, que é o início da Primeira Guerra Mundial, todo esse problema aí que vai levar agora o país, que era uma monarquia constitucional, a um governo duplo. Um governo onde você tem aí os sovietes e você tem aí o governo provisório com o Partido Liberal. Tranquilo até aí? Beleza. Então agora vamos lá para a gente poder entender como vai haver o segundo momento aí, que é essa tomada, do movimento socialista, que eles vão tomar o poder. Vamos lá. Dentro dos sovietes, você tinha dois grupos aí. Um era o chamado de bolcheviques e outros chamados de mencheviques. Vamos lá. Os bolcheviques era o grupo mais radical. Era a maioria. Ele tinha a maioria, até por ser radical, falar coisa que a galera quer ouvir, ser lacrador, imitador, como você já sabe esses termos aí. Os bolcheviques, que eram bolcheviques aí significa maioria, eles eram liderados por Lenin, aquele cara que atravessou a Alemanha, tal e tudo mais. Ele tinha propostas radicais. Primeiro, sair completamente da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Segundo, tomada de toda a propriedade privada. E fazer uma reforma agrária total para a população. Ele tinha essa visão aí mais forte, Beleza até aí, gente? Para você entender o discurso, do Lenin. Ele achava que ele tinha que ser feita uma revolução e a tomada do poder à força. Que não se tinha que votar, nada disso. Ele tinha que fazer uma revolução e tomar o poder. Então o Lenin era a favor, primeiro, de uma revolução dentro do país, da tomada do poder à força. Ele era a favor
de uma reforma agrária total, tomar as terras todas e distribuir para o povo, e ele era a favor da saída do país da guerra. Tranquilo até aí? Estamos falando dentro dos sovietes. Do outro lado, você tem os mencheviques, que aí a gente chama de minoria. Os mencheviques, eles eram liderados por um cara chamado Júlio Martov. Os mencheviques, eles eram mais moderados. Eles eram a favor também da saída da guerra. Eles não eram a favor de continuar na guerra, que não tinha nada de interesse nenhum para a Rússia. Também eram a favor da saída da guerra, só que eles não eram a favor de fazer uma reforma agrária forte, total, tirar a propriedade privada de todo mundo. Eles eram a favor de uma reforma agrária que fosse gradual, dando terras ao povo de maneira mais gradual, e eram a favor de não dar o golpe, fazer um acordão entre liberais, camponeses, não fazer um governo só de um grupo, dar um golpe e aquele grupo tomar o poder, mas sim discutir interesses de todos os outros grupos e fechar um novo governo, fechar um governo sólido para os dois lados. Isso não vai acontecer. Em outubro de 1917, é chamado Outubro Vermelho, Lenin, com a sua grande maioria, dá o golpe, manda prender e matar geral e toma o poder agora, que é o poder, e o país vai se tornar agora a República, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma reforma total aí agrária, tomar terra de toda a elite, e vai, como a gente viu aqui, chamar o amigo dele, que é o Trotsky, para fazer um acordo com a Alemanha saindo da guerra. Termina aí, fecha pra gente essa etapa aí da Revolução Russa, a Revolução de 1917. Tranquilo até aí, gente? Fechamos. Foi. Então vimos aí todo o conteúdo, do nosso segundo bimestre. Tranquilo? Com calma, sem se preparar aí para fazer a prova. Valeu, galerinha. Fui.